Eu vou começar com a parte de lentes mostrando de forma gradativa, das lentes com mais ângulo de visão para as lentes sendo mais tele, tá? Com ângulo de visão mais fechado. Então aqui, ó, lembrando, lente, cada uma tem o seu uso. Isso você vai conhecer conforme o seu tipo de trabalho. Tem gente, por exemplo, que fotografa ambiente, arquitetura, coisas do tipo. Para esse tipo de fotógrafo, as lentes melhores para esse trabalho, né, são lentes angulares. Por quê? Você vai mostrar mais área. Existe um fotógrafo que faz fotografia em geral, que mais recomendado, por exemplo, seria lentes zoom. Você tem desde uma angular até uma meia tele. Tem um cara que trabalha em estúdio, que nem eu, tenho preferência por algumas lentes fixas, mas utilizo o zoom também, tá? Não pense que eu não uso, não. O cara que gosta mais de tele, aquele zoom, ângulo de visão mais fechado, então cada caso é um caso. Voltando ao princípio aqui. Essa lente é uma lente 16mm, olho de peixe. Olho de peixe, por quê? Ela costuma fazer uma imagem um pouco mais circular e tem um ângulo de visão de 180 graus, ou seja, tô com a minha lente aqui, tudo aqui em volta aparece. Ela tem um ângulo de visão bem amplo. Ela tem... É até estranho quando você não está acostumado com esse tipo de coisa, você faz foto assim. Às vezes você fotografa seu pé, você está com a câmera no olho, seu pé está um pouquinho para frente, seu pé sai na foto. Ela tem um uso específico, né? Tem gente que gosta dessa questão visual, tem gente que odeia, enfim, é gosto, né? Como fotografia, tudo é gosto, não existe certo e errado. O que eu vou mostrar para vocês depois, uma outra lente grande angular que eu gosto bastante, que é uma 12-24mm. Ela é uma super grande angular. Só que ela não chega perto da olho de peixe. Por quê? Olho de peixe é 180 graus de visão. Essa daqui é por volta de 120 a 130 graus de visão, mas que é um ângulo bem aberto. Ela é muito recomendada para paisagens, para arquitetura. Se você quer fazer um ensaio um pouco diferente, por exemplo, mais minimalista, onde aparece um casal menorzinho, num ambiente todo grande, esse tipo de lente é muito recomendado. A não ser que você tenha espaço, você consegue se afastar bastante, você consegue fazer com outras lentes também. Eu utilizo essa lente aqui muito para fotografia de empresa, quando eu tenho que mostrar a estrutura deles. Então essa lente é bem utilizável. Outra também que é no mesmo segmento, porém um pouco diferente, é essa daqui, que é uma 16-35, 2.8. Essa 12-24 é f4, a minha grande olho de peixe é 2.8. Depois vocês vão entender melhor essa questão de abertura, mas acredito que você como fotógrafo já domine essa questão de abertura, quantidade de luz e tal. A 16-35, basicamente o mesmo trabalho da 12-24, porém com ângulo de visão um pouquinho mais fechado. Eu tenho uma perdinha tanto no angular, mas eu tenho um ganho um pouco mais no zoom, um compensa o outro e vai muito de gosto e de bolso para estar utilizando esse tipo de lente. Agora tem uma lente que é meio que unanimidade na linha profissional, nos fotógrafos profissionais, que é a 24-70-2.8. Por que ela é uma unanimidade? Ela é uma lente que tem uma angular boa, tem uma meia tele muito boa, normalmente é 2.8, que tem uma qualidade ótica e uma absorção de luz muito legal. E muitos fotógrafos deixam ela na câmera, usam ela o tempo todo, para praticamente tudo. Ela é uma lente muito versátil, muito útil. Eu gosto bastante, mas eu utilizo mais a próxima lente que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, montada na minha câmera, uma 24-105 f4. Lembrando que eu estou pensando mais na questão de estúdio. Por que eu utilizo muito essa lente? Ela tem um range de grande angular até uma meia tele muito boa. Eu consigo fazer um ensaio de estúdio muito bom com essa lente, eu consigo fazer um ensaio externo bacana, consigo fotografar produto, consigo fotografar culinária. Ela é meio que uma coringona aí no geral, como a 24-70, porém com alcance maior, né? O que eu estou mostrando para vocês aqui não é tudo que existe, é o que eu tenho e o que eu utilizo. Por exemplo, a 24-70 que eu mencionei agora há pouco, que é 2.8, ela existe uma versão f4 também. Você tem o mesmo ângulo de visão, porém com menos luz. Consequentemente, a lente é mais barata. Tem gente que precisa de bastante luz. A galera de evento, por exemplo, eles fotografam em ambientes mais escuros, alguma coisa assim, então isso faz uma boa diferença. Se você é um cara que está no estúdio, esse 2.8 para f4 quase não faz tanta diferença. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Dificilmente você utiliza uma abertura muito grande em estúdio. Estúdios são aberturas mais fechadas. Por quê? Eu quero nitidez em tudo. Mas isso mais para frente a gente chega lá.
Agora, uma lente que todo fotógrafo hoje basicamente tem são as lentes 50mm. Não que ela seja a melhor lente, isso meio que é uma lenda. Tinha um cara que gostava da 50mm e começou a falar, é o ângulo de visão mais próximo do olho humano, isso, aquilo outro, e meio que virou uma queridinha. Mas eu acho que o principal motivo dela ser querida é a qualidade, ela tem uma qualidade legal de imagem, e o preço. Normalmente são as lentes mais baratas que tem. Isso, de qualquer fabricante, sempre a lente mais barata vai ser a 50mm. O que vai variar preços delas é a questão da abertura. Tem lente 50mm, se não me engano, desde 0,95 de abertura, mas custam uma fortuna. Tem lente 50mm 1.2, 1.4, 1.8, 2.8. São todas aberturas nativas. Eu, por exemplo, tenho uma 50mm aqui, 1.4. Olha o tamanho dela, e ela é pesada. Essa 50mm é uma Zeiss. Eu tenho também, deixa eu ver se eu tenho aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês, uma 50mm 2.8. Ela é desse tamanho aqui, ó. É isso daqui. Olha a diferença da parte ótica. E a diferença de preço é monstruosa também. Vamos lá para a próxima lente. Lembrando, 50mm, por ela ter aberturas grandes, você consegue fazer um desfoque de fundo muito bom. Então isso é legal, principalmente na questão de ensaios externos, para você ter aquele fundo totalmente borrado, aquele bokeh bonito. Então ela é muito útil por causa disso. Uma coisa muito importante também, que vale lembrar, é que assim, as lentes, normalmente os fabricantes têm duas versões de lentes. Uma versão para câmeras APS, que é o sensor um pouco menor, e uma versão para câmeras full frame. Qual é a diferença entre elas? O ângulo de visão muda um pouco. Por quê? Vamos falar de uma conta simples. Um sensor APS, normalmente você multiplica a distância focal vezes 1,5 vezes. O que isso significa? Se eu tenho uma lente 50mm montada numa câmera APS, ela vai equivaler a uma lente 75mm no ângulo de visão. Então ela vai aproximar um pouco mais. Para tele, isso é bom, ela potencializa a sua tele. Para angular, é um pouco pior, porque você perde um pouco daquela distância focal. Então, por exemplo, a minha lente 24-105, montada numa full frame, ela tem esse ângulo de visão 24-105. Ângulo de visão não, essa milimetragem. Quando eu monto ela numa câmera APS, o ângulo de visão vai ser equivalente a uma 36-160, mais ou menos. Então eu perco na tele, ganho no zoom. Os fabricantes, eles trabalham com a mesma montagem, né? Cada fabricante tem sua montagem nativa. O encaixe da lente APS vai ser o mesmo encaixe da lente full frame. O que muda é o diâmetro atrás da projeção da lente. Ou seja, se eu pego uma lente full frame, eu tenho um sensor menor, ela projeta uma imagem que engloba todo aquele círculo e mais borda dela. Se eu pego uma lente APS, a projeção dela é menor, então no sensor full frame ela projeta meio que no centro, eu corto as bordas da imagem. Consequentemente, eu tenho uma vinheta muito grande que torna aquilo inutilizável, eu só vou utilizar o centro dela. Possivelmente a câmera já vai dar um crop automático, porque ela reconhece que aquela lente não é para câmera full frame, então ela cai a resolução. Eu sei que na Sony tinha lentes, quando você colocava uma lente APS na câmera full frame, ela reduzia pela metade a resolução da imagem. Então quer dizer, você tem a parte boa que é a resolução, mas você perde ali, né, o ângulo de visão e tal. Não é muito vantajoso. Normalmente lentes de full frame são um pouco mais caras que lentes de APS. Mas com o tempo vocês vão entendendo isso bem, vão trocando equipamentos e adquirindo lentes de acordo com a necessidade. Lembra que eu tinha falado da 50mm 2.8? Peguei ela aqui, ó, olha a diferença. O ângulo de visão é exatamente igual. Vou até tirar o parasol aqui para ficar mais justa a comparação, né? Vou tirar também a tampinha aqui, ó. É meio que a metade do tamanho, né? Mas o peso aqui é mais que o dobro. E o ângulo de visão é igual. A diferença é a abertura. Essa é 2.8 e essa é uma macro. Essa daqui é uma 1.4. Só para vocês entenderem bem. Deixa eu colocar elas para cá para eu saber o que eu mostrei. Agora, eu vou falar das lentes que eu mais utilizo na questão de estúdio, que eu gosto mais, coisas assim. A minha lente, acho que talvez a preferida de todas, por conta de qualidade num todo, é a 90mm macro. Essa é Sony, da série G.
A Nikon e a Canon trabalham com milimetragens semelhantes. No caso da Canon, se não me engano, são 100 mm e no caso da Nikon, 105 mm. Praticamente o mesmo ângulo de visão, tá? Não vai mudar quase nada dessa percepção de imagem. Ela é uma lente que praticamente não distorce o assunto, ou seja, ela não vai ovalar, ela não vai esticar, ela vai te manter um ângulo muito próximo do real, porque existe sempre uma distorção. Quanto mais angular, mais distorce, quanto mais tele, mais achata o assunto. Então essa ela está num meio termo que ela mantém a realidade. Ela é uma lente muito útil para retratos, ela é uma lente fantástica para produto, eu utilizo ela muito em gastronomia também. Eu conseguiria utilizar ela praticamente em todo tipo de trabalho. Ela só dificulta um pouco quando você não tem um estúdio ou vai fotografar num espaço que não é tão grande e você precisa fazer foto de corpo inteiro. Então você tem que se afastar do assunto para poder estar fazendo isso. O que muita gente às vezes não consegue, né? Por limitação física mesmo, então é relativo. Então uma zoom nesse caso te resolve. Mas em termos de qualidade essa lente é fantástica, fantástica. E ela é uma lente macro. Se você não sabe que uma lente macro, ela é uma lente que permite um fator de ampliação muito grande. O que é o fator de ampliação? Lente macro ela faz uma ampliação de 1 para 1. 1 para 1 é assim. Imagina eu pegar uma moeda, tá? Colocar ela em cima de um sensor da câmera fotográfica. Meu sensor tem 36 por 24. O tamanho real dessa moeda é como se eu colocasse ele no sensor. Aquela imagem vai ter naquele quadro cheio na minha tela. Isso é 1 para 1. É a proporção real do produto em cima do sensor da minha câmera. Tem muitos fabricantes que utilizam o termo macro em lentes para agregar valor e elas não são macro. Primeiro porque normalmente você vê 70-300 macro, está escrito lá na frente da lente. Ela não é macro. Macro é sempre fixa. Não existe macro zoom. Você não consegue fazer uma ampliação de 1 para 1 e isso já tira ela do mercado de macro. Existem lentes mais que macro, que ela faz ampliações até de 1 vez até 5 vezes. A Canon, se não me engano, tem uma lente que chama MP65. Ela faz uma ampliação assim que é quase um microscópio o negócio, sabe? É muito legal. Para quem gosta de macrofotografia, aquelas fotografias de inseto lindas que a gente vê na internet e não faz ideia de como ela é feita, são lentes assim. É uma técnica bem diferente de fotografia, mas que rende imagens bem legais assim para quem gosta. E é difícil de fazer, não é fácil não. Agora eu vou falar de uma outra lente que ela é muito bacana para ser utilizada em estúdio, em externa, principalmente para retratos. É uma lente 85 1.8 ou 1.4, existe essas versões dela. A lente 85 ela tem uma ampliação e um enquadramento, ângulo de visão, né? Muito legal para essa parte de retrato. Você consegue fazer desfoques bem bonitos de fundo, numa distância não tão grande. Ela é uma lente muito nítida, uma lente leve normalmente e tem um custo-benefício bom. Para externa, ela é muito jóia. Vocês vão ver mais para frente no curso eu utilizando ela e vocês vão ver o resultado real que ela entrega. Outra queridinha da galera profissional é a 70-200-2.8. Essa é uma lente muito versátil, muito útil para uma série de coisas. Para ensaios em externa, ela tem um bom desfoque, tem uma qualidade ótima, absorve bastante luz e a única desvantagem dela é peso, né? E preço, normalmente. São lentes um pouquinho mais caras, um pouquinho maiores, mais pesadas, então tem gente que não gosta. É muito pesada para mim, mas vale a pena, sabe? Ela te entrega um resultado muito, muito bom. Esses são o que eu utilizo normalmente no meu trabalho. Lembrando que eu falei que eu mais utilizo em estúdio, as duas mais utilizáveis para estúdio, para mim, é 24-105, 90 macro. Em externo eu gosto, quando eu quero ter bastante desfoque de fundo, eu gosto de utilizar a 50-1.4 e a 85-1.8. Esse kit é o que eu mais utilizo. Se falando em outras lentes, eu tenho zooms maiores que esse. Eu tenho, por exemplo, lentes que são 70-400, eu tenho 100-400, tem 150-600, tem lentes de até 1.200 milímetros. Mas assim, são monstros gigantes. Por exemplo, uma 400mm 2.8, que é aquela lente que o pessoal utiliza em campo de futebol, sabe? Ou 300mm 2.8,
São lentes muito caras, são lentes fixas. Uma lente daquela custa 40 mil reais, 30 mil reais. Não é todo mundo que vai adquirir um equipamento desse. Elas são para um nicho muito fechado. Quando você precisa ter velocidade de disparo, desfoque, quantidade de luz, porque estádio normalmente não é uma coisa muito iluminada, ou a galera de passarinho. O pessoal que ama passarinho precisa de lentes longas e as lentes são muito caras mesmo. É um nicho diferente. A galera do surf também usa. Para isso, ela é muito legal. Então, assim, a necessidade você conhece de acordo com o seu trabalho. Isso é com o tempo. Não adianta você querer comprar tudo de início, porque normalmente se compra errado, por não conhecer o que faz cada lente e o que serve cada lente. Existem alguns outros tipos de lente também, mas que a gente vai estar abordando talvez no decorrer do curso. Às vezes eu posso utilizar alguma lente específica e vou estar explicando para vocês o porquê eu estou utilizando aquilo. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa de lente para vocês. Tem algumas anotações aqui, né? Porque é muita informação, às vezes a gente esquece, mas é basicamente isso. Lembrando que eu vou disponibilizar também nos fabricantes, normalmente tem os links lá para as câmeras e lentes, então vocês vão ter acesso a tudo isso para estar conhecendo um pouco mais. E eu vou deixar também um link, que nem estava na minha relação aqui, que é de uma loja de fotografia nos Estados Unidos. A maior loja de fotografia do mundo, ela chama BH Foto Vídeo, e lá, além de eles venderem, eles têm todos os informativos do fabricante nas câmeras, e inclusive opiniões de pessoas que compraram aqueles equipamentos. O acesso a equipamentos fora do Brasil é muito mais fácil, por custo, por ser mais fácil das pessoas de fora estarem comprando, coisas assim. Então lá é um site que é referência. Às vezes você quer conhecer algum equipamento, você quer entender um pouco mais sobre determinado tipo de coisa. Se você não encontrar nada semelhante no Brasil, nesse lugar possivelmente você vai encontrar. Estou encerrando o primeiro vídeo sobre câmeras e lentes aqui e a gente vai depois para o próximo falando sobre iluminação. Espero que você esteja gostando do que eu estou passando para vocês. Valeu!